Opa galera, paz para todos primeiramente. Bom, eu venho falar para vocês que esse é um vídeo bem diferente, né? Por causa que esse vídeo eu não vou falar das músicas que eu componho, faço versão gospel, ou das músicas que eu componho mesmo, ou dos covers que eu faço, né? Covers que eu faço aí, mas dessa vez eu vou falar sobre uma passagem da Bíblia. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa passagem, porque vão ser algumas passagens que eu vou passar aqui na Bíblia. E só quem gosta mesmo de Bíblia, só quem gosta mesmo de palavra, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, porque é muito importante que a gente esteja todos os dias meditando na palavra de Deus. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo. E bom pessoal, a passagem que eu tenho para falar para vocês é a passagem do Salmo 23, é um salmo bem conhecido, que tem o tema como o bom pastor, que diz assim, eu só vou ler alguns versículos, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a passagem que eu tenho para trazer para os irmãos, e eu vou trazer eu vou trazer uma explicação aí para vocês sobre esse Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está dizendo ali o Davi, que é o salmista aqui, que ele compôs esse salmo, né? O Salmo 23, ele não está dizendo que só vai faltar alimento, ele só vai faltar água, não está dizendo que nunca vai faltar para ele, nada me faltará. Ele não está querendo dizer que não vai faltar só alegria, não vai faltar só abundância de harmonia, paz, amor, virtude, tudo para ele assim de bom. Ele está dizendo que mesmo que o Senhor mesmo o Senhor sendo o pastor dele, que é Deus, ele se referindo ali a Deus, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele falando assim, quando ele diz nada me faltará, ele diz que as lutas também não vão faltar, as aprovações também não vão faltar, as guerras também não vão faltar, as afrontas também não vão faltar. Então ele mesmo diz ali, o salmista Davi, ele diz que nada vai faltar na vida dele, seja comida, seja luta, seja água, seja prova, seja abundância, seja, como é que eu posso falar, seja maldade na vida dele, nada vai faltar na vida dele, porque ele mesmo disse ali. E toda a palavra que sai da nossa boca, as palavras têm poder. Então quando ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo que nada vai faltar na vida dele, nada, 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 nada. Irmão, e o interessante é que diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. E Davi, ele já estava, vamos dizer assim, Davi não foi um profeta, ele foi um rei, mas ele já estava, como vamos dizer assim, profetizando nas palavras dele, que todas as bondades aconteceriam na vida dele. E ele ia deitar em verdes pastos, aquele pasto que é, vamos dizer assim, macio,
quando você encosta, você sente aquela suavidade. Quando as águas tranquilas, ele já foi pastor, então, quando é bem novo, então ele sabe qual é o som das águas tranquilas. Ele sabe como é as águas tranquilas, que é aquela água bem calminha, aquela água mansa, que bom, como é que eu posso dizer? Engraçado que, bom, como é que eu posso dizer para os irmãos? Na matemática de Deus, as coisas são bem diferentes. Deus usa os loucos para confundir os sábios, o pequeno para confundir o grande, o bonito para confundir o feio, aquele que não tem estudo para confundir aqueles que têm todo estudo de teologia, qualquer coisa possível, aquele que não sabe cantar para aquele que sabe cantar, porque aquele que sabe cantar é uma coisa, agora louvar é outra. Então vai dizer ali que Davi, ele já estava, vamos dizer assim, né, hipoteticamente, profetizando coisas boas para a vida dele. Davi, nesse salmo, ele vai dizer também: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E vamos dizer que, irmãos, quando ele diz aí, bom, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome, ele está dizendo: tranquiliza toda a minha alma, porque se eu pecar, eu sei que o Senhor estará comigo. E ele já logo diz em seguinte: guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. O nome de quem? O nome de Cristo, o nome de Deus, né? Então ele diz ali: guia-me pela vereda da justiça por amor de seu nome. O que são as veredas da justiça? Vereda da justiça é aquele caminho estreito, aquele caminho aquele caminho estreito que você passa, que você mal consegue passar, mas você passa. Então, uma referência que a gente pode botar nessa passagem é quando Davi ele como fala? Ele comete o adultério, ele peca em adultério com Batseba e nasce o primeiro filho dele. O primeiro filho dele nasce, só que, como ele já havia falado muito tempo antes: Senhor, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome. E ele logo disse: por amor de seu nome. Quando ele disse por amor de seu nome, ele estava falando em nome de Deus. E quando a gente bota Deus no meio, é Deus que age. E quando ele falou assim: guia-me pela vereda da justiça, a justiça aconteceu. Ele tinha cometido o pecado e achou que nada ia acontecer, mas aconteceu. O primeiro filho dele nasceu morto, o primeiro filho de Davi. Aí, bom, como eu estava falando um pouco antes, que o engraçado, né, dessas coisas que de Davi, do rei Davi, eu não vou explicar todos os outros versículos, mas eu vou falar algumas coisas aqui. Bom, irmãos, eu vou explicar algumas coisas aqui que são baseadas na história de Davi e em algumas coisas que estão em Salmos e no livro de Samuel, que se passa no livro de Samuel. Explica algumas coisas de Davi também. Lá em Samuel capítulo 16 vai falar, Samuel 1 capítulo 16 vai falar que Davi é ungido a rei. Davi é ungido a rei, né? Vai falar isso, que Davi é ungido a rei. E Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, o belemita. E Samuel, indo a Belém, ele vai ungir Davi a rei. Só que ele não sabia que Davi era uma criança, não sabia que Davi era o menor da casa. E muitas vezes, como diz aquele corinho, né? Aquele corinho de fogo, a gente erra por só olhar a aparência do irmão,
por julgar a aparência do irmão. E tipo, quando Samuel chega na casa de Jessé, ele chega e fala: eu vim em paz. Por quê? Por causa que Deus tinha um plano na vida de Davi. E esse plano era que Davi se tornasse rei. Davi era criança, Davi estava cuidando dos pastos, estava cuidando das ovelhas, estava cuidando das coisas que não era nem para ele cuidar, mas ele foi o escolhido na família dele desde pequeno para cuidar dessas coisas. Então Davi ele já tinha, enfrentado muitas coisas na vida dele, já enfrentou urso, enfrentou leão, e logo a seguinte viria muitas coisas acima, viria muitas coisas mais para frente. Vai falar que Samuel ali, quando ele vai ungir os filhos, um dos filhos de Jessé, ele encontra com Eliabe, Abinadab, Samar e mais outros cinco filhos, mais outros 4 filhos, que são os 7 filhos de Jessé, que com Davi são 8. E ali Samuel se encontra meio perdido, e ele pergunta a Jessé: acabaram todos os seus filhos? E Jessé fala: não, tem um mais novo ainda que está cuidando do pasto. Só que ele é, vamos dizer assim, hipoteticamente Jessé poderia ter dito: ele é ruivo, é pequeno, é baixinho, é fraco. Só que Davi ele já tinha enfrentado muitas coisas na vida dele, que tem um ditado que diz na Bíblia que o que uma mão faz, a outra não deve saber. E isso era justamente o que Davi fazia. Tudo que ele fazia, as coisas que ele fazia, ele não contava para ninguém. Então ele já tinha enfrentado urso, enfrentado leão. E eu creio numa coisa que, vamos dizer assim, quem é o maior inimigo das ovelhas? E se você for ver qualquer história que conta sobre as ovelhas e o inimigo das ovelhas, quem é o maior inimigo das ovelhas? O lobo. Então eu creio que Davi ele também já enfrentou lobo. Diz que Davi ele enfrentou diversas coisas na vida dele, mas não diz o que. Então eu creio que também ele já enfrentou um lobo. Irmãos, e como eu estava falando sobre Davi ele enfrentou diversas coisas na vida dele, várias adversidades. E uma das adversidades que ele enfrentou na vida dele foi Saul. Depois que, primeiro os irmãos deles que tratavam ele mal, o pai dele que negava ele sempre e tratava ele porque naquela época ruivo era aquele que não ia dar frutos bons, aquele que era visto com má aparência, aquele que não ia dar em nada, aquele que nunca ia ganhar nada, aquele que, vamos dizer assim, hoje em dia as pessoas no mundo elas apostam, vamos dizer assim, se um ruivo naquela época fizesse uma aposta, certamente ele iria perder porque ele é ruivo. Mas Davi não, com Davi foi diferente. E eu falei isso hipoteticamente, mas vamos voltando ao assunto aqui. Voltando ao assunto, ele era ruivo e ele era mal visto por todos, menos por uma pessoa, que era a mãe dele. Mas não fala muito sobre a mãe dele aqui no livro de Samuel, mas fala que Davi, ele, com as diversidades que ele teve, ele já enfrentou leão, urso, aí depois veio gigante Golias, depois veio o irmão dele que entregou ele para Saul,
depois do exército inteiro de Saul perseguindo Davi. Davi fugindo, Davi teve que fugir, se esconder em cavernas. Davi teve que se esconder na escola de profetas. Davi ele até recuperou a espada de Golias, que ele entregou à escola de profeta, a escola dos profetas. Se vocês forem ver e analisarem em alguns filmes que tem, ou na Bíblia mesmo, ou mesmo na novela do Rei Davi, tipo, tem algumas coisas que vai se encaixar aqui na Bíblia. A maioria das coisas se encaixa aqui na Bíblia, se vocês forem ver. Tipo, vai falar também que Davi, ele corta um pouco mais pra frente, em Samuel ainda, vai falar que Davi, ele corta a orla das vestes de Saul. E tipo, a orla na linguagem grega significa asas. Então, quando Davi ele corta a orla das vestes de Saul, ele está cortando as asas de Saul. Então, tipo, vamos dizer assim, se você corta a asa de um pássaro, de um pássaro qualquer, ele não tem mais para onde, tipo, voar para fugir. Então, Saul já não tinha mais como fugir de Davi. Saul já tinha, como é que eu posso falar, o futuro dele determinado. Que naquela época, depois que Davi foi ungido a rei, um pouco antes de Davi ser ungido a rei, Saul tinha sido rejeitado por Deus. Então, bom, quando Davi corta a orla das vestes de Saul, então ele já está determinando ali o que Deus tinha falado, que, bom, ele já tinha sido rejeitado por Deus. Então não tem como a gente escapar do que Deus determinou. Então, irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é que não adianta a gente achar que o médico disse isso, o doutor disse aquilo, o professor disse isso, o nosso treinador disse isso. Não importa se a gente é baixo, se a gente é alto, se a gente é fraco, se a gente é forte, se a gente é magro, se a gente é gordo, se a gente tem olhos azuis, olhos castanhos, se a gente é ruivo, se a gente é loiro, se a gente tem cabelo preto, se a gente é preto, se a gente é branco. Não importa o que aconteça na nossa vida, é Deus que dá a última palavra.